Olá, eu sou Ana Paula Gimenez e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. Lídio Lopes fala sobre recomposição salarial de servidores do Tribunal de Contas do Estado. Hoje, o cenário político é muito ruim, deputado Gerson Clara. Tudo que o deputado aprovam, as pessoas acham que é inconstitucional, acham que no direito de julgar, de fazer, e às vezes, deputado Renato Câmara, falam, tecem algum comentário sem se preparar ou se embasar e ter dados concretos para poder enxovalhar a classe política e, principalmente, tentar enxovalhar essa casa e esse parlamento estadual. Semana passada, esta casa votou aqui, em regime de urgência, e eu vou explicar por quê, um projeto encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado. E, infelizmente, nós aprovamos esse projeto, foi votado em primeira e em segunda, e alguém da imprensa, sem ter conhecimento dos fatos, sem ir buscar a essência disso tudo, da legalidade, dos questionamentos e por que foi aprovado, coloca matéria em rede televisiva e ainda cita nomes de parlamentares que votaram, e ainda, inclusive, colocando a pecha de parlamentares novos que aqui estão, dizendo que vieram com discurso de uma mudança e que não mudaram e que continua a mesma coisa. Infelizmente, a pessoa que se manifestou desta forma não sabia do que estava se tratando, não sabia do que estava falando, deputado Marçal Filho, mesmo porque citou o vosso nome também nesta matéria. E eu venho, então, para esclarecer, senhor presidente, em nome desta casa, esclarecer realmente o que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul e sancionado pelo governador do Estado. Trata-se de um projeto de lei encaminhado para cá, onde o Tribunal de Contas regulamentava e corrigia uma distorção que havia. Nós sabemos que hoje a lei de responsabilidade fiscal, deputado Barbosinha, pega todas as esferas e principalmente os órgãos do Estado que estão hoje no limite prudencial com gasto com o pessoal. Hoje, todos os órgãos praticamente estão trabalhando ali no limite, um gasto prudencial no que tange ao gasto com o pessoal. E o Tribunal de Contas, assim como o governo do Estado, tem uma legislação aprovada em 2008, no que tange toda uma legislação e um aparato aos servidores públicos, no que trata algumas gratificações. E o Tribunal de Contas não é diferente. A Lei 3.877, de 31/3/2010, que trata sobre isso, e eu vou ler alguns artigos. O artigo 18 diz o seguinte: o adicional de insalubridade será seu percentual reduzido ou deixar de ser pago quando comprovada a redução ou a cessão de risco através de laudo técnico. Artigo 19. O servidor convocado para prestar serviço noturno será atribuído adicional correspondente a 20%, calculado sobre o valor da hora normal. Parágrafo único. O adicional de que trata o artigo incide sobre as horas trabalhadas no horário compreendido entre as 22 e as 5 horas do dia seguinte. Artigo 19, senhor presidente, que foi onde causou toda a celeuma. Fica instituído a gratificação de encargos especiais, GESP, para retribuir aos servidores do Tribunal de Contas pela prestação de serviços especiais, não incluídos dentre as tarefas e as atribuições normais e inerentes ao respectivo cargo ou função, pela participação como instrutor de curso de capacitação, por integrar comissão ou grupo de trabalho, ou pela participação em inspeções e ou auditorias especiais, assim como em outras atividades assemelhadas. Parágrafo único. A concessão da gratificação de encargos especiais, no valor de até 100% do vencimento, será regulamentada mediante a proposta do presidente do Tribunal de Contas, aprovado pelo Tribunal Pleno, considerada a natureza das atividades, em que o servidor atuar ou a exigência de dedicação do trabalho e esforço pessoal, capacitação técnica especializada. Ou seja, em 2010, já foi criada essa GESP, e o Tribunal de Contas aplicava essa GESP aos seus servidores. Já ia fazendo. Em que sentido? O servidor que está lá fazendo uma atividade fora aquilo que ele é, como presta serviço, como servidor público, ou seja, uma inspeção extraordinária que é feita lá para o município com os problemas, ele tinha uma gratificação especial, que é essa GESP. O que o tribunal fez por causa do limite de gasto da responsabilidade? Ele encaminhou um projeto a esta casa
diminuindo este índice, diminuindo o deputado Barbosinha, que era 100%, então ele passou para cá encaminhando e pedindo. Inclusive, tinha no artigo 12 já do Governo do Estado, a Lei 3.519 de 2008, fala assim: poderá ser pago aos servidores do Poder Executivo vantagem pecuniária de natureza indenizatória por exercício de atividades especiais de acordo com a intensidade e a complexidade do trabalho a ser desempenhado até o limite de 90%. Ou seja, o Governo do Estado já havia também corrigido isso em 90%. E aí, então, o Tribunal de Contas mandou para cá esse projeto. Artigo 19, letra A. Aplica-se aos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul a vantagem prevista no artigo 12 da Lei 3.519, de 15 de maio de 2008, até o limite de 90% do respectivo vencimento, em razão da prestação de serviços não incluídos dentre as atribuições do respectivo cargo ou função, ou de natureza e condições especiais, pela participação em órgãos colegiados e ou como instrutor de cursos de capacitação. A vantagem será os seus procedimentos e critérios de concessão ao pagamento regulamentado por ato do presidente do Tribunal de Contas. Ou seja, não houve aumento de 90% aos servidores públicos do Tribunal de Contas, como colocado por uma pessoa usando a mídia, dizendo que os servidores do Tribunal de Contas estavam recebendo 90% de aumento. E ainda fazem, colocando a população contra o Tribunal de Contas, colocando a população contra este parlamento, dizendo o seguinte: você daria 90% ao seu servidor. Na verdade, não existiu nada disso, deputado Gerson, claro. Então. Baixou a gratificação para aquele serviço que não está na competência dele, com exclusividade daquilo que ele for feito, se for fazer um curso, prestar um curso para o Tribunal de Contas no interior do Estado, que ele tinha direito a uma gratificação de 100%, reduziu então para 90% daquilo que é do seu vencimento. Eu permito a parte de Vossa Excelência. Quero parabenizar o deputado pela exposição das razões da lei, até pela urgência. Talvez até a gente tenha falhado no debate, na explicação, mas é importante... Não, vou esclarecer também a questão da urgência. Isso. E é importante que a gente traga aqui para essa casa, porque nem sempre o que sai na mídia, e nós vimos ontem o presidente da República respondendo alguma coisa que saiu na imprensa, que era uma coisa totalmente falsa colocada na imprensa. Nós precisamos ver que existem sim as matérias que ou são por falta de informação ou são mal intencionadas mesmo. De fato, como o senhor colocou objetivamente, não houve aumento nenhum naquele projeto de lei. Ao contrário, diminuiu o índice que estava previsto numa outra lei. O que houve foi um remanejamento da forma com que da natureza da despesa, tornando ela de natureza indenizatória e não como foi colocado, inclusive, num vídeo que eu vi circular. Parece que um vídeo feito até pela própria matéria, onde chegava com o microfone para o cidadão: você gostaria de ganhar 90% e não fazer nada mais? Eu penso que isso é maldoso, no mínimo, falta de respeito com o Tribunal de Contas, que fez o projeto de lei, com o servidor do Tribunal de Contas, que está sendo questionado neste momento, se ele está recebendo 90% a mais sem trabalhar. É de muita maldade, um desrespeito, e que essa casa tem que fazer corrigir. Eu gostaria de deixar registrado que, de fato, não houve o aumento de 90%, houve uma mudança da natureza da despesa para atender o equilíbrio fiscal e a transparência, como que eu fiz no poder público. A lei de responsabilidade fiscal, a lei de transparência, ela vem exigindo dos homens públicos um comportamento. Agora, essas pessoas, eu vi um jornalista falar: eu não fui para lá porque eu ia votar contra. Eu queria saber quanto que ele ganha para falar aquilo da gente. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, incorporo em totum o vosso pronunciamento, mesmo porque quando a celeridade de estudo, deputado Barbosinha, eu não sei se as pessoas, o cidadão sabe, ou até mesmo o cidadão que fez essa matéria, se ele sabe que os órgãos públicos têm um prazo para fechar a folha de pagamento, e precisava ser colocado na folha para fazer a correção dessa distorção. Então, tinha um limite, por isso nós votamos de maneira que célere, para poder o tribunal já acrescentar na sua folha de pagamento essa redução que estava fazendo. Agora, quando as pessoas querem usar de maldade, não tem jeito. Na verdade, elas distorcem tudo e dizendo: o tribunal não deu aumento
algum, ao contrário, baixou o índice daquela gratificação que era dada de 100% para 90%, e não é para alguns servidores que vão para um trabalho específico determinado pelo Tribunal de Contas. Era só, senhor presidente, eu não poderia deixar passar incólume essa oportunidade, mesmo porque, em defesa dessa casa, em defesa desse parlamento e de alguns colegas que tiveram os nomes citados na mídia da maneira que foi. Muito obrigado, senhor presidente. Marçal Filho debate violência contra a mulher no Brasil. Senhor presidente, senhores parlamentares, público que nos assiste, que se faz presente, eu não poderia deixar de tocar nesse assunto como coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher, frente parlamentar que foi instituída através de requerimento de minha autoria, e inclusive estaremos fazendo o lançamento desta frente parlamentar ainda neste mês que é dedicado à mulher. Infelizmente, depois da gente falar tanto sobre esse assunto, feminicídio, nós tivemos 3 casos no final de semana em Mato Grosso do Sul. 3 mulheres assassinadas. É um número alarmante, porque exatamente quando a gente estava comemorando o Dia da Mulher, no final de semana que isso ocorreu, nós tivemos esses registros. Em Alcinópolis, Laís Pérez Rodrigues, de 26 anos, estava com medida protetiva e, mesmo assim, foi assassinada pelo companheiro por esganadura. Já a professora Nádia Sol Neves Rondon, de 38 anos, foi morta com 36 facadas pelo ex-namorado. O crime aconteceu na casa em que ela vivia, em Corumbá. Quem também foi vítima de feminicídio foi Carla Sampaio Tanã, de 36 anos, atropelada e morta pelo então namorado. O casal vivia em Dourados e isto ocorreu, infelizmente, nesse final de semana, justamente, que foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Inclusive, uma testemunha relatou à polícia que Tiago estava bravo, pois Carla estava dançando na festa em que estavam. Irritado, ele teria dito a um cunhado que aquela seria a última vez que todos veriam Carla. Então, veja, a mulher estava dançando e o namorado dela não gostou e manifestou isso, e no trânsito, no trajeto entre Dourados e Carapó, ela acabou sendo assassinada e ele passou várias vezes com o carro sobre o corpo dela, testemunhado, inclusive, por um filho menor, uma criança que estava também no veículo. Infelizmente, é algo muito triste que vem acontecendo no nosso país e nos sentimos, às vezes, impotentes em relação a isso. O que fazer para diminuir esses índices? O que é necessário ser realizado para que esse problema tão grave seja minimizado? Porque a Lei Maria da Penha, que foi criada em 2006, é uma lei dura, é uma lei que tem uma penalização muito forte, mas que não fez com que esse quadro mudasse. Ao contrário, nós estamos vendo a cada dia isso ocorrendo. Um dos casos que eu citei aqui, a mulher tinha medida protetiva. Quer dizer, a pessoa não poderia chegar nem próximo dela. Isso também de nada adiantou. Então, o que fazer para mudar essa situação? Num ranking de 83 países, o Brasil ocupa a 5ª posição entre as nações com maior índice de homicídios femininos. Veja, uma posição que nós não gostaríamos de ter, que nós não gostaríamos de estar figurando entre os campeões. O Brasil está na 5ª posição de maior número de assassinatos contra as mulheres. Bom, aí vem a grande questão. A lei não está resolvendo, então, quais são as alternativas? Investir na educação de berço, aprendizado passado por pai, por mãe, por irmãos, por familiares. Fazer com que essa discussão seja aberta nas escolas. Eu já disse aqui que isso é uma questão cultural. Se o Brasil está em 5º lugar, isso demonstra muito claramente que esses países que figuram como os campeões de feminicídio são países onde a cultura está arraigada no machismo
e os homens se sentem donos, proprietários de suas mulheres, querendo mandar até no comportamento, no jeito de se vestir, na forma de se comportar. Então, é preciso que, desde a mais tenra idade, a criança do sexo masculino tenha essa consciência de não usar de violência jamais contra uma mulher, porque foi de uma mulher que ele nasceu. As respostas mais eficazes têm sido por meio de intervenções precoces, que buscam o rompimento do ciclo da violência, atuando de forma ágil com homens que cometeram a primeira agressão e já são encaminhados para atenção em um programa que discute esse comportamento. Então, vamos às alternativas que foram mais ou menos exitosas, que poderiam ser utilizadas, por exemplo, aqui no nosso Estado. Brasília é exemplo desse tipo de ação, sendo desenvolvida pelo Núcleo Judiciário da Mulher do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Os autores da violência participam de uma iniciativa com 5 encontros semanais temáticos, com duração de 2 horas cada, que aposta no diálogo reflexivo para ressocializá-los. A proposta é assertiva, pois ou você coloca o agressor num programa de mudança de comportamento ou se coloca na cadeia. Porém, sabemos que o sistema prisional brasileiro só reproduz mais violência, não contando com programas com iniciativas nesse sentido. Uma rede de atendimento com atenção e de proteção às mulheres que vivenciam situações de violência pode ser definidora, também com o rompimento desse ciclo, para fornecer apoio multidisciplinar, inclusive psicológico e financeiro, para que a mulher possa tomar a decisão de romper a relação abusiva e ter condições de se manter fora dela. Onde não há delegacia especializada, centro de referência, casa-abrigo e outras instituições de apoio, essa mulher vai sofrer calada dentro de casa, sem conseguir buscar ajuda. Essa é uma triste realidade, principalmente nas cidades do interior do nosso Estado, que sequer possuem delegacias da mulher atuando por 24 horas. Aqui tem outro dado. Dourados, por exemplo, é uma cidade que tem 2 delegacias da mulher. Uma grande conquista, mas não funciona aos finais de semana, nem funciona 24 horas. E a gente sabe, os dados demonstram que a violência ocorre principalmente neste período, onde o homem bebe, geralmente com a utilização do álcool, acaba por cometer esse tipo de ato. Então, é preciso que o governo do Estado, a Secretaria de Segurança Pública, disponibilize o atendimento 24 horas, e especialmente aos finais de semana. Reivindiquei aqui, neste plenário, na quinta-feira passada, a necessidade de se ter a Casa da Mulher Brasileira também no interior, que é uma experiência magnífica que existe apenas aqui em Campo Grande, que tem que se estender para as demais cidades do Estado, especialmente as maiores, como Três Lagoas, Dourados, Corumbá, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã. No último dia 26, foram 4 anos de implantação da Casa da Mulher Brasileira. Mais de 470 mil atendimentos foram realizados, foram contabilizados. É um trabalho de integração para a proteção e para o acolhimento das mulheres, para que a lei seja fielmente aplicada, para que o serviço seja humanizado e que, no final, tenhamos os agressores responsabilizados. Outras formas de combater essa realidade dramática da violência contra a mulher se dá no aprimoramento das condutas dos profissionais envolvidos nos processos de investigação e julgamento de crimes de feminicídio. É preciso aprimorar quando e como a perspectiva de gênero deve ser aplicada na investigação, processo, julgamento e morte de mulheres de forma violenta, além de formas de abordagem das vítimas e informações sobre os direitos delas. Outro exemplo de medida assertiva desenvolvida acontece na cidade de Teresina, no Piauí. A delegada Eugênia Vila, conhecida no enfrentamento à violência contra as mulheres, criou o aplicativo de celular Salve Maria, que possui um botão do pânico. Quando acionado, notifica o Centro de Operações da Polícia Militar, a Delegacia da Mulher ou Delegacia Regional, no caso de cidades do interior, e o Batalhão da PM. As autoridades, então, recebem um mapa com a localização exata da vítima e aí permite-se que a viatura mais próxima vá até o local da ocorrência.
A criação desse aplicativo de pânico facilita chamar a polícia de forma silenciosa. É uma iniciativa que deve ser espalhada pelo país. Nós temos uma Assembleia Legislativa 100% masculina. São 24 deputados estaduais. Não temos nenhuma mulher. Mas nós, que temos essa responsabilidade de representar homens e mulheres, mulheres que são a maioria do eleitorado do nosso Estado, nós temos que apresentar sugestões como essas que fiz aqui agora, e como presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher, vou levar isso para o debate, vou levar isso até o governo do Estado para implementar ações como essas que aqui citei, que são exitosas em vários lugares do Brasil e que diminuíram esses índices. Eu acho que é isso que temos que fazer, copiar o que deu certo, já que a lei, a legislação não está dando conta. Veja que não dá para comemorar Dia Internacional da Mulher, nem Mês da Mulher. Olha que exemplo tivemos no último final de semana. 3 assassinatos, todos de forma bárbara, de extrema violência, por motivos fúteis, onde o homem não se intimida com o fato de que a lei é dura. Ele tende, com o uso muitas vezes de álcool, de droga, fazer com que essa monstruosidade que existe dentro dele seja colocada para fora, e as vítimas são as suas companheiras. Deputado. Pois não. Acabou o seu tempo. Muito obrigado, deputado Paulo Correia. Queria só encerrar, então, reafirmando mais uma vez a minha disposição de levar esses temas e, principalmente, as soluções, os exemplos que deram certo, e tenho certeza que terei apoio do novo presidente. Muito obrigado. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Aproveite e siga nossas mídias sociais.